Olá, eu sou Mike Anthony, recordista mundial de memorização. Você já se perguntou por que é tão difícil de lembrar de algo que você estudou há algum tempo? A resposta está relacionada com a forma como seu cérebro armazena e recupera informações. Neste vídeo eu vou explicar o que é repetição espaçada e como ela pode te ajudar a reter melhor as informações. A repetição espaçada é uma técnica de estudo que se baseia no princípio de que as informações são retidas de maneira mais eficiente no cérebro se elas forem revisadas em intervalos de tempo específicos. Em vez de estudar um conteúdo com prazos iguais entre cada revisão, a repetição espaçada se baseia em distribuir esse estudo ao longo do tempo, com intervalos crescentes entre cada revisão. Isso permite que o seu cérebro processe a informação de maneira mais eficiente e coloque ela na memória de longo prazo. Para entender o porquê que a repetição espaçada é importante, você precisa primeiro entender o que é a curva do esquecimento. A curva do esquecimento é um modelo que descreve a taxa na qual a gente esquece a informação ao longo do tempo. Esse conceito foi proposto pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus em 1885, após realizar uma série de experimentos em si mesmo para estudar a natureza da memória. Ebbinghaus usou uma lista de palavras aleatórias e memorizou-as em um determinado período de tempo. Depois ele tentou relembrar essas palavras em intervalos diferentes. A curva de retenção que ele encontrou foi mais ou menos a que está aparecendo aí na tela. Ele descobriu que logo após aprender alguma informação, nós somos capazes de recuperar a maior parte dela. No entanto, ao longo do tempo, nosso cérebro começa a esquecer essas informações gradualmente, a não ser que revisemos elas com frequência. Ebbinghaus também descobriu que a taxa de esquecimento diminui à medida que a gente revisa mais vezes, e com intervalos de tempo crescentes. Em outras palavras, a repetição espaçada é um método que se baseia na curva do esquecimento para permitir com que a gente consiga reter a informação por períodos mais longos. Desde então, a curva de esquecimento tem sido estudada e confirmada por muitos pesquisadores em diferentes áreas, incluindo psicologia, neurociência e educação. Hoje em dia é amplamente aceito que a repetição espaçada é uma das melhores técnicas para combater a curva do esquecimento e permitir com que você retenha as informações a longo prazo. A repetição espaçada se baseia em distribuir as suas revisões em intervalos de tempo crescentes, baseando-se na curva do esquecimento. Por exemplo, se você estiver estudando algum conceito novo, você pode revisá-lo em um dia, depois em uma semana, depois em um mês, e assim por diante. Ao revisitar a informação regularmente, seu cérebro é incentivado a armazená-la a longo prazo. A repetição espaçada oferece várias vantagens em relação a outras técnicas de estudo. Ela te ajuda a reter informação por períodos mais longos, o que significa que você vai ter que revisar menos vezes e não vai ter que estudar a matéria toda de novo, porque você não vai ter esquecido ela. Você já vai lembrar e só vai precisar revisar. Então você não vai passar por aquela situação de ter estudado o conteúdo e depois ter esquecido ele completamente, porque você já vai ter revisado antes disso ter ocorrido. Ou seja, ao usar a repetição espaçada, você pode estudar de maneira mais eficiente, melhorando muito seu desempenho acadêmico. Agora vamos falar de algumas maneiras práticas para aplicar a repetição espaçada durante seus estudos. Primeira coisa é, faça um planejamento de revisão. Identifique os conceitos importantes que você precisa aprender e organize-os em um cronograma de revisão. Certifique-se de programar revisões regulares em intervalos espaçados, para maximizar a retenção a longo prazo. Realizar esse planejamento de maneira manual pode ser muito trabalhoso, e é por isso que utilizar uma ferramenta digital pode valer muito a pena. Felizmente, existem diversos aplicativos gratuitos que podem permitir você utilizar a repetição espaçada durante seus estudos sem nenhuma dificuldade. O Anki é um exemplo de software gratuito que te permite criar flashcards e define os intervalos das repetições de acordo com seu desempenho nas revisões. Eu particularmente gosto muito do Anki e eu já uso ele há anos. O link para baixar o Anki vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele tem tanto para computador quanto para celular, e os flashcards de um dispositivo podem ser sincronizados com os do outro. Certifique-se de ser consistente em suas revisões, ou senão os flashcards vão acumular demais e você vai se sentir sobrecarregado. Eu, por exemplo, uso o Anki diariamente. Ao longo do tempo, você verá uma melhora significativa em recuperar e aplicar a informação que aprendeu. Embora a repetição espaçada seja uma técnica muito eficaz, ela não é uma solução milagrosa para qualquer tipo de aprendizado. Há algumas limitações e problemas que os estudantes sempre devem estar atentos ao aplicar esse método. O primeiro problema é que ela não é adequada para qualquer tipo de matéria. A repetição espaçada ela é mais eficaz para aprender fatos e conceitos, ao invés de aprender conteúdos que exigem um alto nível de entendimento. Para aprender mais sobre os níveis de aprendizado, eu recomendo que assista meu vídeo sobre a taxonomia de Bloom. Eu vou deixar aqui no card para você conferir. Para revisar conteúdos que exigem entendimento de relações e prioridades, eu recomendo outras técnicas de estudo que eu vou postar na minha playlist Estude Mais Melhor. Para não perder nenhum vídeo, deixe seu like,
se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O segundo problema com essa técnica é que ela pode ser bem monótona e tediosa, principalmente quando você está memorizando ou revisando uma quantidade muito grande de informações. Muitos estudantes podem se cansar facilmente com essa técnica e sentir difícil manter o engajamento e a motivação. Por isso eu recomendo que você aplique essa técnica apenas para fatos e conceitos que precisem ser memorizados. Não utilize apenas a técnica da repetição espaçada para revisar conteúdos que exigem entendimento sobre relações e prioridades. Se você fizer isso, você vai ver que o seu Anki provavelmente vai estar lotado de informações e você vai ficar muito sobrecarregado. Acontece que tem muita gente que cai nessa armadilha de colocar flashcards, de criar flashcards para absolutamente qualquer conteúdo. E eu já fui vítima disso. Eu já tive centenas de flashcards sobre coisas que eu não deveria ter criado flashcards, que eu deveria ter só aplicado e revisado de outras formas. Não adianta apenas, por exemplo, se você estiver estudando matemática, não adianta apenas reler e rever e tentar recuperar as fórmulas. Você tem que aplicar elas para que você continue tendo elas ali na sua memória de maneira bem fresca. Não é só relembrar a fórmula. Se for algum conteúdo, por exemplo, de matemática olímpica, o importante é que você aplique aquelas fórmulas, que você saiba utilizar aquele conhecimento. Se você apenas recupera, relembra e memoriza aquela informação, mas você não consegue aplicá-la, não adianta. Se você apenas memoriza e revisa a fórmula, você não vai saber aplicá-la. Por quê? Porque aplicar é um nível de conhecimento superior ao nível de memorizar. E se você apenas revisa a memorização, você não necessariamente vai saber aplicar, ainda mais em contextos como matemática olímpica. Caso você deseje aprofundar seus estudos sobre memorização, vou deixar aqui na descrição do vídeo recomendação de livros. Eu também vou deixar um link de um site chamado Art of Memory, onde você pode encontrar as explicações para as técnicas de memorização e conversar com pessoas que também estão interessadas no assunto. Em conclusão, a repetição espaçada é uma técnica eficaz para combater a curva do esquecimento e melhorar a retenção a longo prazo. Ao usar essa técnica, você pode estudar com mais eficiência e melhorar o seu desempenho acadêmico. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Então é isso, e até a próxima!